Vamos falar sobre as ferramentas que nós precisamos para fazer trade. Antes de nos aprofundarmos no que eu quero falar para você. Então, nós precisamos das ferramentas básicas. E o lindo desse estilo de mercado, de operação de mercado, é que não precisamos de muitas ferramentas para fazer o que eu vou ensinar para vocês fazerem. Uma das ferramentas que precisamos é um gráfico de 2 minutos. Tem vários tempos gráficos que você pode utilizar com as táticas e técnicas que eu ensino a vocês. Você pode utilizar o gráfico de 5 minutos, o gráfico de 1 hora, o gráfico diário, gráfico semanal. Você também pode utilizar o gráfico de 1 minuto, mesmo que eu não goste muito desse tempo gráfico, não recomendo. Mas é o gráfico de 2 minutos que eu quero que você passe a maioria do seu tempo operando. Principalmente porque é o tempo gráfico perfeito. É o tempo gráfico perfeito para treinar um trader. Eu gosto dos 5 minutos também gosto dos outros, mas quando se trata de treinar o trader em uma tática e técnica específica, nada é melhor do que o gráfico de 2 minutos. Porque ele te oferece o número de oportunidades e uma frequência que constrói a experiência de uma velocidade rápida, mas não tão rápida. E também não tão devagar. Então, eu estou procurando traders para encontrarem uma oportunidade a cada 8 minutos das suas vidas. Então, precisamos do gráfico de 2 minutos. Esse é o tempo gráfico perfeito. Eu me certifico que meus traders estão passando a maioria do seu tempo procurando oportunidades que eu ensino para eles no tempo gráfico de 2 minutos. Nesse gráfico de 2 minutos, nós vamos poder encontrar oportunidades a cada 8 minutos das nossas vidas. É por isso que eu amo esse tempo gráfico também. É o tempo gráfico do trade de curto prazo. Então, o que nós estamos olhando aqui é o gráfico de 2 minutos de Tesla. Cada barra individual representa 2 minutos de trade. E você vê aqui, claro, barras verdes, que significam que o preço subiu nesse período de 2 minutos. E barras vermelhas, que significam que o preço desceu nesses 2 minutos. O segundo item que nós precisamos... Isso será uma revisão se você já está familiarizado com o meu trabalho. Então você já sabe disso. Mas a repetição tem um grande valor quando se trata de ensinar conceitos de trade. Então não tem nada errado com revisitar esses conceitos básicos para o benefício daqueles que não conhecem meu trabalho e é a primeira vez. Essas são as ferramentas que nós precisamos. Um gráfico de 2 minutos... E também precisamos uma média móvel de 20 períodos simples, aritmética nesse gráfico. Eu não considero um gráfico de 2 minutos, sem a média móvel de 20 períodos. Tem vários tipos de médias móveis. Tem simples, que é aritmética, triangular, exponencial. E em todos os meus anos de trading, 44 anos no total até agora... Eu nunca encontrei uma evidência que as variedades mais sexys das médias móveis são superiores do que a forma simples, aritmética. Então, todas as minhas médias móveis são simples, aritméticas na sua natureza, sim? O que eu quero mencionar para vocês é importante dessa média móvel de 20 é que seu uso ele é muito bom como um mecanismo de tendência. Então, quando a média móvel de 20 períodos está inclinada para cima, num grau de 45 graus, é o que você vê aqui em Tesla. A média móvel de 20 períodos está subindo, mas ela não está subindo um pouco assim, ela está subindo neste grau de 45 graus. É aqui que a média móvel de 20 períodos é mais poderosa quando está em tendência. E claro, também é aplicável para baixo. Então, se a média móvel de 20 períodos está declinada num ângulo de 45 graus, você tem uma tendência a tendência mais poderosa que existe nos mercados. Tem tendências que são mais acentuadas, mas elas não são sustentáveis. E tem outras que não são tão acentuadas, que também não é tão boa. Então, esse ângulo de 45 graus da média móvel, ela é o que te vai dar tendências mais duradouras.
Então é importante vocês entenderem que nós utilizamos a média móvel de 20 períodos para julgar que tipo de tendência que eu estou lidando nesse ativo. Eu tenho uma tendência muito acentuada que rapidamente vai fazer um topo e vai voltar tudo, ou eu tenho uma tendência que é mais leve, que eventualmente vai também devolver tudo, ou eu tenho um ângulo de tendência de 45 graus que pode continuar por um período longo de tempo. Então, por utilizar a média móvel de 20 períodos, eu posso instantaneamente te dizer qual dessas três tendências a ação está experimentando agora. Pode também ter uma não tendência e a média móvel de 20 vai estar plana assim. Então você pode ter uma média móvel de 20 períodos plana sem tendência. Você pode ter um ângulo muito acentuado meteórico que é provável que ele tenha uma queda profunda. Você pode também ter uma 20 que ela está fraca, subindo mais fraca, que você também não vai ter muito dessa tendência. E um número maior de oportunidades é quando ela tem 45 graus, que é o tempo mais longo de tendência. E o segundo que eu quero que vocês saibam da média móvel de 20 períodos é que quando ela está assim ascendente, dessa forma, ela tem características muito poderosas de suporte. Então, quando temos uma tendência de 45 graus, você vai encontrar que quando a ação revisita a área da 20, vai ter uma propensão para a ação rebotar dessa área. Vejam aqui na esquerda no gráfico, quando a média móvel de 20 períodos não estava em tendência da forma que nós gostamos. Aqui você não tem essa natureza de suporte, mas aqui ela começa a ter a natureza de suporte. E aí a média móvel começa a entrar em tendência e começa a servir como uma área poderosa de suporte. Então, quando ela está em tendência, ela serve como suporte. Quando ela não está em tendência, da forma que nós gostamos que esteja em tendência, a sua característica de suporte ela é mais fraca, ela é menor, ok? Isso funciona pro outro lado também, ao contrário. E o terceiro item que nós precisamos é uma média móvel de 200 períodos aritmética simples. Nós usamos a média móvel de 200 períodos em conjunto com a média móvel de 20 períodos, na forma de um corpo de sistema, como uma relação de pai e filho. A média móvel de curto período é a média móvel de 20, é a filho, e a média móvel de longo período ela é mais significativa, ela é o pai, ela é mais significante. Então, eu nunca quero que você olhe um gráfico, seja um gráfico de 2 minutos ou qualquer tempo gráfico, sem ter essas duas médias móveis. Na verdade, um gráfico para mim não é um gráfico, a menos que tenha essas duas médias móveis postas nele. Tem várias coisas que eu quero apontar aqui para vocês sobre essa imagem que você está vendo aqui. Vejam aqui na esquerda desse gráfico. E percebam que a média móvel na esquerda aqui, elas estão relativamente planas ou estão onduladas. Onduladas é assim, a 20, quando a 20 está assim. E a 200, ela está mais plana assim, sim? Esse é um estado que você tem aqui na sua esquerda. E nota aqui que na metade desse gráfico, você tem a porção de tendência. Essa porção aqui é a não tendência. Depois você tem a porção da tendência. Eu quero que vocês vejam como a 20 plana, ela para de ficar plana e começa a ascender. E ela começa a se separar longe da média móvel de 200 períodos. Então nós começamos neste estado de sonolência, ela está dormindo aqui. Dormindo, plano, lateral. E aí a média móvel de 20 períodos acorda e ela começa a deixar o seu pai para trás. Deixar a sua contraparte mais longa para trás. No meio do gráfico, eu quero que vocês notem que nós temos um estado de amplitude, onde tudo está separado. Aqui tudo está relativamente perto e aqui está tudo relativamente expandido, amplo, entre as duas. Entre a média móvel de 20 períodos e a média móvel de 200 períodos. Então, na esquerda, elas estão relativamente próximas uma da outra e tem a sua natureza plana. E no meio,
a 20 se separa do seu pai. E na metade desse gráfico aqui, você tem uma separação ampla entre as duas. Voltaremos a este conceito, porque este conceito irá formar o centro da nossa consistência em termos de pegar as operações corretas por entender esses 3 estados. Vamos falar novamente disso. Comprimido, tendência e expandido. Entender esses três é um requerimento para você operar corretamente nos mercados. Você sempre tem que poder determinar qual desses 3 você está lidando. Eu estou lidando com um estado comprimido e plano? Eu estou lidando com uma parte de tendência? Ou eu estou lidando com a parte de expansão, amplitude? E você pega tudo que você está olhando e se certifique de que você consiga identificar em qual desses 3 estados você está. Claro, tudo é aplicável ao contrário também, sim? Nós vamos ver isso daqui. Isso vai se aprofundando conforme nós vamos falando dos conceitos. Eu quero falar para vocês aqui e quero desenhar a imagem do poder. A imagem do poder da compra e a imagem do poder da venda usando essas 2 médias móveis. Então você aqui tem a média móvel de 200 períodos aqui. Nós temos a média móvel de 20 períodos aqui, assim. Ou vamos dizer que temos a 20 primeiro abaixo, e aí a 20 começa a deixar a 200 para trás. Essa imagem que você está vendo aqui, aonde você começa com a 200 plana e a 20 plana, e aí começa a natureza de tendência da 20, onde a 20 começa a se separar do seu pai, que é a 200. Isso nós chamamos a imagem do poder dos touros, compradora. A sua ação, claro, está aqui acima também. Essa é a imagem do poder. A ação subindo, com uma média móvel de 20 subindo, e uma média móvel de 200 períodos plana. Eu vou repetir isso. A imagem compradora do poder dos touros é uma ação subindo acima da média móvel de 20 que está subindo, as duas subindo acima de uma média móvel de 200 plana. Não precisa ser exatamente plana, mas a 200 está como plana, assim. Então essa é a imagem dos touros do poder. E a imagem dos ursos, a imagem vendedora do poder, é quando você tem a 200 plana, a sua 20 possa ter começado aqui, e ela começa a separar-se da média móvel de 200 plana, e aí ela fica com um estado relativamente em tendência aqui a 20 se separando, e a sua ação está abaixo, caindo também. Então, neste caso aqui, você tem a sua ação abaixo de uma média móvel de 20 descendente. Então, aqui está a ação abaixo de uma média móvel de 20 descendente. A média móvel de 20 descendente está abaixo de uma média móvel de 200 plana. E essa é a imagem dos ursos do poder, a imagem vendedora do poder. Ok? Vamos ver alguns exemplos aqui dessas imagens do poder. Tesla aqui está demonstrando a imagem dos touros do poder, a imagem compradora. Veja aqui à esquerda, você começa tudo plano, e aí a 20 começa a separar do seu pai. Isto é... Novamente, Tesla está demonstrando a imagem compradora do poder. Veja à esquerda. Você começou plano e aí a 20 começa a separar do seu pai. Esta é a imagem compradora do poder. Quando você tem a imagem compradora do poder, o modus operandi
Quando você tem a imagem compradora do poder, o modus operandi é comprar todas as forças e todas as mudanças de cor perto da média móvel de 20 períodos. Então, vejam aqui essa barra forte, grande, verde, poderosa, que está sendo originada perto da média móvel de 20 períodos. Vejam aqui, a barra poderosa está originada perto, não precisa tocar, mas tem que ser originada perto, ok? Barras poderosa originada perto. Barra verde poderosa originada perto da média móvel de 20 ascendente. Essa é a primeira coisa. Quando você tem a imagem compradora do poder, barras poderosas que são originadas perto da média móvel de 20 períodos são compráveis. Sim? O que também são compras? Todas as mudanças de cor que acontecem perto da média móvel de 20 períodos. O que é uma mudança de cor? Deixa eu mostrar rapidamente. Uma mudança de cor é quando você tem uma barra vermelha que é eliminada por uma barra verde. Bom, isso é o que eu chamo de mudança de cor. Você tem uma mudança da cor vermelha para a cor verde. E a sua compra é acima do vermelho. Bom! Você compra dentro dessa barra assim que ela passa da barra vermelha. Mas precisa ser perto, esse evento precisa ser perto da 20. Você não quer ele aqui em cima, longe da 20. Você quer ele perto da 20. Então, se olharmos as mudanças de cor, aqui você tem um vermelho. E, bom, nós tivemos barra poderosa e mudança de cor. Então, essa força dupla. Barra poderosa originada perto da 20 e a mudança de cor perto da 20. Nós não queremos essa mudança de cor aqui, mesmo que ela funcionou, porque ela não foi originada perto da minha média de 20 períodos. Então nós perdemos essa daqui, está tudo bem. Não fazer dinheiro é melhor do que perder dinheiro. Mas essa daqui é uma mudança de cor. Bom! Essa daqui é uma mudança de cor perto da 20. Bom! Verde elimina uma barra vermelha perto da 20. Vai. Verde elimina uma barra verde perto da 20. Vai. Então vocês entenderam isso? A imagem do poder. A 20 está separando de uma média móvel de 200 plana. Ela começa a subir. Barras poderosas saindo da 20. Boom! Ok? Barra vermelha perto da 20. A barra verde elimina. Boom! Essas são os nossos dois eventos principais. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se os traders dedicassem a si mesmos a somente comprar uma ação que demonstrou a imagem do poder perto da média móvel de 20 períodos, eu digo uma coisa, a sua precisão irá para o teto. Você entende isso? Isso significa que você está operando com o poder, com o fluxo, com as instituições. Eu e você não podemos criar uma tendência de poder. Eu e você não podemos criar uma imagem do poder. A imagem do poder se desenvolve aqui em Tesla porque as instituições estão acumulando essa ação. Essa é a única forma que uma imagem do poder se forma. A única forma que a média móvel de 20 começa a se separar longe da 200 é quando a compra começa a ser maior do que a venda. E todo o nosso trabalho como traders é entrar no coquetel das compras institucionais. Mas você precisa poder pegar o pulso do mercado e conseguir identificar em qual ponto as instituições estão começando a fazer sua atividade de compra. Quando a 20 começa a se separar da 200, eu e você não podemos fazer isso. Então, isso são as instituições comprando. E aí, todos os pullbacks saindo da 20 são compráveis. Por surgimentos poderosos saindo da 20 são compráveis. Mudanças de cor saindo da 20 são compráveis, ok?